Em 2023, a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã está completando 50 anos. 50 anos de serviço ao Senhor, 50 anos de pregação do Evangelho, 50 anos de comunhão com o Senhor e com os irmãos, 50 anos em que nós temos feito a diferença na comunidade em que estamos inseridos. Should nothing of our efforts stand, no legacy survive, unless the Lord does raise the house in vain, its builders strive. A Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, hoje ela é chamada assim, mas ela já teve outro nome. Foi chamada no início de Igreja Cristã Evangélica Livre, na sua fundação, em 1973. A nossa igreja teve início na casa do reverendo Nicomedes, meu tio e tia Balbina, e ali, na primeira escola dominical, com algumas pessoas presentes, nós começamos a nossa igreja. Eu tive o privilégio de conhecer o fundador da igreja, o reverendo Nicomedes. Até hoje eu sou admirado com o conhecimento bíblico que ele tinha, com a dedicação que ele tinha. Depois de um tempo, ela foi transferida para um cômodo comercial aqui no centro de Anápolis. Por ali ela ficou, acho que, alguns poucos anos. E nós alugamos ali um salão. E nesse salão, a igreja foi crescendo, né? Foi crescendo. Tivemos ali um casamento também nesse lugar, já o primeiro casamento da nossa igreja, que foi com a Clarice, o Valdério. Depois a igreja foi aumentando, com os filhos chegando. E depois de um tempo ela veio para a sede, que é onde ela se encontra aqui atualmente. E então resolvemos fazer uma reforma. A igreja nos primeiros tempos era toda branquinha, com placa por dentro, bem branquinha, cadeiras comuns. E essas cadeiras eram cobertas com capas brancas. Eu lembro dessa igreja com as cadeirinhas, com os forrinhos brancos no local de encostar. E assim um capricho muito grande da Dona Eurides, da limpeza da igreja. Quando estávamos em transição do templo, que a gente estava no templo pequeno, fomos para o templo em construção com o templo novo, me lembro que na igreja só tinha uma criança, o Rafael, né, pequenininho. E o Sandro fez um desafio, né? Eu lembro muito bem daquele dia. O pastor Sandro pediu para que a igreja orasse, para que trouxesse mais crianças para essa igreja, né? E esses jovens de hoje são as crianças daquele tempo. Hoje a igreja está com bastante jovens. E essa igreja, ela foi uma revolução aqui nesse lugar. E acho que as pessoas que estavam aqui antes de mim sabem que aqui funcionava uma casa de prostituição, um bar, alguma coisa nesse sentido. E quando a igreja comprou esse lugar, então a gente entende com muita clareza que o reino de Deus, ele veio para um lugar onde o evangelho ele não era pregado, muito pelo contrário. O que acontecia aqui era contrário às coisas que Deus deseja para o ser humano ou para as pessoas. Eu e o Sandro, a gente era novo ainda e nós tínhamos um templo bem velho, uma estrutura bem antiga. E nós resolvemos derrubar tudo e construir esse novo templo, né? Mas na época eu me lembro muito da Dona Noemi. E assim, uma das irmãs de muita oração, tudo. E ela brava comigo, brava com o Sandro. Esses meninos vão destruir a igreja, derrubar e depois não dão conta de construir de novo. Então nesse período o templo foi reconstruído, né? Foi construído um templo novo, que está passando por uma nova reforma agora, coisa muito boa. Nesse período nós compramos a casa aqui do fundo, que ela foi adquirida pelo pastor, pela igreja do irmão Cristino. O irmão Cristino é um irmão que deixou muita saudade, faleceu há poucos anos, e esse irmão era um esteio aqui na igreja. E ele vendeu essa casa aqui para nós há alguns anos, cerca de, creio que uns 10 anos aproximadamente, se tiver esse tempo todo. Então nós compramos, aí reformamos a igreja, reformamos a casa lá atrás, e foi um período muito importante para nós, porque fizemos o ministério infantil lá embaixo, levamos a cozinha da igreja, então nessa área de construção foi muito importante ali também. E Deus abençoou e a gente construiu, né?
que sirva até de incentivo para as próximas gerações, que a gente derrube isso aqui e construa uma estrutura melhor. A gente, tendo a bênção de Deus, a gente com certeza consegue. Been waiting on a moment, been waiting on a sign, waiting for them to call your name when you're next in line, been waiting for your time to come, your 15 minutes in the sun, so don't you find it strange? Como o pastor Nicomedes foi fundador da nossa igreja, ele foi também o primeiro pastor, né, da nossa igreja. E depois dele veio o reverendo Gerson, ficou por algum tempo. Depois o reverendo Isaac Souza Carvalhedo, que também fundou a Igreja do Paraíso, né, juntamente com os membros da nossa igreja. Ela foi pastoreada pelo reverendo Arlindo, depois o pastor Aristeu, que fez uma transição importante de um período na igreja. E após ele, o pastor Rogério Linhares. E após o pastor Rogério, nós tivemos o reverendo João Batista Cavalcante. Depois do pastor João, então, veio o pastor Eudir. Ficou, se não me engano, 4 anos aqui. Eu fiquei desses 4 anos, 2 anos como pastor de jovens, trabalhando com ele. E não desses 26 anos, eu fui o pastor da igreja. E ele, a princípio, ele estava aqui, ele foi o primeiro bebê nascido aqui na nossa igreja, depois dela já ser pessoa jurídica, ele foi o primeiro bebê e depois o primeiro pastor nascido e criado aqui na igreja. E agora, recentemente, o pastor Lucas. O pastor Lucas veio há quase 1 ano e está pastoreando a nossa comunidade com muito amor e desenvolvendo o seu trabalho aqui. Quando eu vim para a igreja do Maracanã, eu encontrei uma igreja muito amável, acolhedora, uma igreja unida, uma igreja sem divisões internas, sem brigas. Eu estou tendo o privilégio hoje de pastorear uma igreja em que as pessoas se relacionam dessa maneira. Eu, a minha esposa e as minhas filhas, nós fomos muito bem acolhidos por essa igreja. A gente se sente amado e é muito bom ser amado e poder dar amor aos irmãos. Então eu diria que como principal fator dessa igreja é a união que ela demonstra, o zelo e o carinho e o amor que ela tem uns pelos outros. A comunhão na acepção correta da palavra. Como eu cresci na igreja, né, então eu acho que ela sempre foi como uma família para mim. Eu tenho parentes distantes e tudo mais, então eu acho que a igreja, de uma forma bem legal e simpática, me abraçou como uma família. Então toda vez que eu tenho umas perguntas ou coisas que se passam na minha vida, então eu sempre me abro com o pessoal da igreja. Então acho que isso é a parte mais importante, que a igreja é como uma família para mim. Eu acho que a nossa igreja, ela tem um pouco disso, né, no DNA dela, a questão de ser paciente com as pessoas, esperar o crescimento delas. Não foi diferente com a vida do pastor Sandro. E a gente tem um anseio muito grande pela vida do pastor Lucas também. Queremos crescer junto com eles, né? E que Deus nos abençoe nessa jornada. Então, assim, eu participei da reforma dessa igreja, dos momentos de reforma. Eu passei por quase todos os pastores que estiveram por aqui. Tive o privilégio de ser pastoreado pelo pastor João Batista. O pastor Eudir fez meu casamento logo quando o Sandro estava começando o ministério. Participei da diretoria quando a gente enviou o Sandro para o seminário. E cada vez mais empolgado com a igreja, animado com essa igreja. Eu sempre fui muito amado por essa igreja. A Igreja Cristã Evangélica do Maracanã é uma igreja centrada na Palavra de Deus, obediente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que expõe toda a Palavra de Deus como uma verdade absoluta, como uma verdade inerrante, como a palavra de um Deus soberano que governa as nossas vidas. Essa é a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, uma igreja fiel às Escrituras. E hoje a gente tem uma nova igreja, uma nova forma de ver o mundo, né? Apesar da idade ter mudado, a gente vê que Deus tem trabalhado com os jovens dessa igreja desde a minha geração. E hoje eu tenho visto os jovens movendo essa igreja novamente, né? Eu acho que essa transição entre essas duas juventudes ali, a gente ficou um tempo sem crianças e hoje a gente pode ver uma igreja com bastante criança e jovens e sempre ali os jovens sendo a força da igreja.
E é uma igreja muito relevante. A gente conhece hoje vários colegas pastores que foram formados aqui, que eram membros da igreja do Maracanã. Outros estiveram aqui no início da sua formação e a gente pode citar vários colegas nesse sentido. E pelos próximos 50 anos, esse é o nosso objetivo, continuar servindo ao Senhor aqui na cidade de Anápolis, servindo os irmãos, pregando a palavra de Deus, expandindo o reino de Deus, exatamente como Ele nos ordenou, exatamente como tem acontecido. Durante esses 50 anos, em todos os dias, nós podemos afirmar com total e absoluta certeza que sempre o Senhor nos ajudou e Ele sempre tem estado conosco e sempre vai estar conosco. So I'll change.